Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira sobrenatural no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu quero aqui fazer menção da palavra, onde você vai perceber que, tendo a palavra de Deus como base, que tudo na vida existe dois lados. Que lados são esses que eu me refiro? Eu me refiro à vida espiritual, porque se tratando da vida espiritual, assim como tem aqueles que de fato são da fé, também tem aqueles que se dizem ser e na hora da tempestade duvida, na hora do problema abre mão da fé, na hora que a maré começa a subir, há pessoas que abrem mão da própria família, do seu sonho, há pessoas que diz ter a fé em Jesus Cristo e mediante determinados problemas, há pessoas que abrem mão de uma vida inteira que construiu pelo simples problema que enfrenta. Algumas pessoas elas não têm estrutura espiritual para vencer aquele problema e sair vitorioso do mesmo. Por isso eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem e ao final da mensagem, você que me ouve do outro lado, você vai se dar conta de que se tratando da fé, como falei no início, há sempre dois lados. No fim da mensagem, você vai perceber aqui que os da fé, infelizmente, os da fé são sempre em menor número. Mas os que se dizem da fé e não são, o número é sempre maior. Eu queria que você prestasse bem atenção na palavra aqui e no final você vai saber de qual lado você está e se você é do maior número ou do menor. O menor número são aqueles de fato da fé. E o maior número são aqueles que se dizem da fé e não são. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu vou ler, eu vou tentar resumir. Eliseu é sucessor de Elias. Assim está escrito. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e viva a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíam ao encontro de Eliseu e lhes disseram: sabes que hoje o Senhor tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: também eu sei. Calai-vos, disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele lhes disse: tão certo como vive o Senhor e viva a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: também eu sei. Calai-vos. Disse-lhes, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele lhes disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram ambos para os dois lados e passaram ambos em seco. Queridos irmãos, você percebe aqui que Elias ele sai aqui, né, de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó e de Jericó ao Jordão. E durante todo esse percurso que ele percorreu, né, como diz aqui, de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó, de Jericó ao Jordão, Elias pedia
exatamente provando a fé de Eliseu, já para ver se Eliseu ia viver a fé ou se Eliseu ia deixar para outro que com Eliseu tinha que ficar. Elias pedia que Eliseu ficasse, colocando a fé de Eliseu à prova, para ver se Eliseu ia lhe acompanhar, para receber ou para ficar com aquilo que tinha que ficar com ele, ou se Eliseu ia deixar para outro, o que na verdade tinha que ficar com Eliseu. E quando Elias pedia que ele ficasse, ele dizia: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E no versículo 7 do capítulo 2 de 2 Reis, a Bíblia diz que quando chegaram à borda do Jordão, pararam 50 homens do lado de cá, com uma certa distância, ficaram observando eles atravessarem para o outro lado. E esses 50 que ficou do lado de cá, eram aqueles que diziam ser da fé e na verdade não era. Mas veja que da fé de fato era Elias e o mesmo Eliseu, que na sua companhia estava. Elias pega o seu manto, enrola na mão, toca nas águas, e ao tocar nas águas, ambos se dividiram para os dois lados. E quando as águas se dividem, eles passam o Jordão em seco para o outro lado, porque os da fé não aceitam ficar para trás. Os da fé, não importa a tempestade, entra dentro da tempestade para tomar posse da vitória do outro lado. Os da fé não têm medo da circunstância da vida. Aqueles que são verdadeiramente da fé não têm medo de viver desafios. A pessoa que é da fé ama desafio. Sabe por quê? Porque o da fé, de fato, ele é movido a desafio. A pessoa que é da fé, cada desafio, ele sai mais forte, mais vitorioso do que nunca. Os da fé, mediante os desafios, eles olham para os desafios e sabem que vai sair vencedor, vitorioso. Porque sabe que naquele novo desafio, Deus está ao seu lado para lhe dar vitória. Os da fé olham para a circunstância, para a tempestade. Os da fé olham para o problema e já vê pela fé a vitória. Porque sabe que vai obter vitória após aquele problema. Não tem medo de enfrentar dias difíceis, deserto, porque sabe que mesmo no deserto, Deus fará com que o seu deserto floresça. 50 ficou do lado de cá, uma certa distância. Só passou dentro do Jordão para o outro lado. 2. Os outros podiam pensar assim: não, Elias é homem de Deus. Tal desse Eliseu também. E aqueles vai atravessar? Nós vamos atravessar junto. Se as águas se fechar, nós vai junto. Mas eles não vão só, não. Ficou 50 do lado de cá com uma certa distância. Só 2 passou para o outro lado. 2 da fé. 50 que dizia ser, na verdade, não era. 2 era da fé, passou para o outro lado. Se você pegar a Bíblia, você vai perceber, por exemplo, com relação à fornalha ardente, só 3 não se prostrou para a estátua que Nabucodonosor havia feito. Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos os outros se prostraram. Esses 3 não. Por incrível que pareça, só esses 3 receberam o livramento da parte de Deus. Se você pegar Daniel na cova dos leões, você vai ver que dezenas, centenas e milhares de pessoas armaram para prejudicar a Daniel. Foi lançado na cova dos leões, mas Daniel não negou a fé. E Deus livrou ele dentro da cova dos leões. E quem armou para Daniel, quando foram lançados na cova dos leões, após tirar Daniel lá de dentro, eles nem chegaram ao fundo da fornalha, da cova dos leões, perdão, até os ossos já haviam sido destroçados. Se você for ver, quando o apóstolo Paulo ele estava na prisão, o próprio povo de Deus não ia lá visitar, senão Lucas. Só Lucas é quem ia visitá-lo. Os outros não iam, tinha medo de ficar encarcerado. Então, se você pegar as Escrituras Sagradas, você vai ver que com relação à fé, o número de pessoas que de fato vivem a fé era sempre menor do que aqueles que diziam ser da fé e na verdade não eram. Eu estou dizendo que os da fé, o número é sempre menor. Agora, os que se diz ser da fé e não são, o número deles vai ser sempre maior. Quer ouvir essa mensagem? Você possa se perguntar de qual lado você está. Se do lado do maior número ou do menor número. Se você é daquele que atravessa a tempestade para tomar posse da vitória, ou se você é daquele que na hora da tempestade recua. 50 que ficaram do lado de cá, mas os 2 da fé passaram para o outro lado. Lembra de Pedro? Quando Pedro estava andando sobre as águas, os outros nenhum foi com ele. Pelo contrário, ficaram pensando: vai afundar, vai naufragar, ele vai afundar.
como se dissesse: Pedro, não vai, tu é maluco, tu vai andar sobre as águas, Pedro, tu vai afundar. Nenhum teve coragem de ir com ele. Mas daqui a pouco viram Pedro andando sobre as águas. É verdade que quando Pedro tirou os olhos de Jesus, afundou. Mas ele andou sobre as águas. Então, os da fé, de fato, foi sempre menor número. Sempre tinha grupos de pessoas que se diziam ser da fé, que na verdade não era. Na hora da tempestade se escondia. Na hora do problema tinha medo. Aqui havia 50 do lado de cá com certa distância. Só 2 passou para o outro lado. Quando esses 2 aqui, Elias e Eliseu, atravessavam o Jordão, ficaram pensando: as águas vai se fechar, vai arrastar eles, quer ver? Mas esqueceram que Deus era com Elias, que Deus era com Eliseu. E aí eles passam para o outro lado, no versículo 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhes Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando fores tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, assim não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, algo glorioso, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu aos céus no redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: aonde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas ambos se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou em seco os 50 de volta. O mar se abriu, o Jordão, se abriu tanto quando eles estavam indo, quanto também quando Eliseu estava voltando, por causa da fé. Quando você tem a fé e você não duvida dela, até o mar se abre para você passar em segurança. A tempestade se abre, Deus te tira em segurança dela. Deus fará com que no deserto floresça. A pessoa que é movida a desafio não tem medo de viver os desafios. A pessoa que é movida a desafio não tem medo de enfrentar problemas, de enfrentar tempestades. A pessoa que é movida a desafio não tem medo de dar um passo de. A pessoa que é movida a desafio não pensa como os outros, pensa como a palavra pensa. Dá sempre um passo, tendo a certeza que vai ser honrado pelo Todo-Poderoso. A pessoa que é movida a desafio não tem medo de viver aventuras, porque sabe que o Deus Todo-Poderoso aqui o mesmo serve, vai com você aonde você for, para ali te honrar e para ali te fazer forte e te tornar vitorioso, vitoriosa no nome de Jesus. Eu estou dizendo que os da fé é sempre menor número, queridos. E aqueles que se dizem da fé e não são, quando vê você dar um passo de fé, quando vê você viver novos desafios, quando vê você dar um passo à frente, vai ficar torcendo para ver você cair. Vai ficar torcendo para não dar certo aquilo que de novo que você vai fazer. Os que se dizem da fé e não são, quando vê você dar um passo de fé, vai ficar torcendo para ver o seu tropeço, mas vão ficar esperando, nunca vai ver, pelo contrário, vão esperar te ver caído e vão te ver cada vez mais forte na fé. Vão esperar ver tua vida andando para trás, vai te ver você andando cada vez mais para frente. Aqueles que estão esperando para ver o fim da sua vida, vai te ver você crescendo, progredindo cada vez mais, porque quanto mais torcerem pela sua derrota, mais vão te ver sendo vitorioso mais e mais nessa vida, no nome de Jesus. Não seja como os outros que ficam para trás. Seja movido a desafio. Seja da fé. Não pense como os outros pensam. Os que vão tentar te desanimá-lo, os que vão tentar te desacreditar da fé, o número vai ser sempre maior. Mas aqueles que vão te encorajá-lo, te motivar, o número vai ser sempre menor também. Você decide a quem você ouve. Se o maior número ou se o menor número. Se aqueles que se dizem da fé não são, ou se você vai ouvir os que de fato são da fé. Somos nós que devemos escolher a quem a gente ouve. Se a Deus ou se os outros. É você que escolhe a quem você quer ouvir, se o menor número ou se o maior número. Se você ouve de fato da fé que são em menor número, ou se aqueles que são em maior número que se dizem da fé e na verdade não são.
Porque aparentemente os que se dizem da fé e não são, o número vai ser sempre maior. Vai ter sempre mais pessoas que vão tentar te desanimá-lo do que aqueles que vão motivar a sua fé. Vai ser sempre maior número os que se dizem da fé e não são do que aqueles que de fato são da fé. De qual lado você está? O lado do menor número ou de maior número? O lado dos que de fato são da fé ou aqueles que se dizem da fé e não são? Que você se pergunte de qual lado você está e se você está do lado do menor número ou do lado daqueles que estão em maior número. Porque os que estão em maior número se dizem da fé e na verdade não são. Mas aqueles que estão em menor número, esses de fato são da fé. Eliseu não importou o que os outros falavam. Passou com o seu Senhor para o outro lado, não deixou para os outros o que tem que ficar com ele. Ou você luta por aquilo que é seu por direito, ou você luta e defende o que é seu, ou você luta para defender o que Deus te deu, o que Deus confiou nas suas mãos, ou você ouve os outros. É uma escolha que você tem que fazer. Deus é contigo, nunca duvide disso. Então não ouça os outros. Ouça a voz de Deus, defenda o que é seu, defenda o que Deus te deu, defenda aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Ou você ouve a voz de Deus, ou você ouve, aparentemente falando, o maior número que vai tentar te desanimar, tentar te desacreditar da fé, tentar te convencer que vai dar errado. Ouça, aparentemente falando, o menor número. O menor número se trata da voz de Deus, porque Deus é sempre o último a falar. Mas a palavra de Deus é sempre a última que prevalece. Tá bom? Escolha quem você quer ouvir. Se é Deus, ou se é, entre aspas, o maior número, que são aqueles que se dizem da fé e da verdade e não são. Tá bom, queridos? Deus te abençoe. Forte abraço. Lembre, nunca esqueça. Vai ter mais para te prejudicar do que para te ajudar. Você escolhe a quem você quer. Tá certo? Forte abraço a todos novamente. Até a próxima.